Shalom de Deus a todos, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje eu quero falar com vocês algo muito sério, algo muito importante, muito urgente, algo que não pode ser mais adiado. O tema é simples, mas profundo. O chamado de Deus, porque existe um chamado ecoando nesse mundo e muitos estão ignorando. Vivemos dias difíceis, dias em que tudo parece normal, mas nada está no lugar. Dias em que o errado virou certo e o certo virou motivo de vergonha. Dias em que as pessoas estão sorrindo por fora, mas vazias por dentro. E esse vazio não é falta de dinheiro, não é falta de sucesso, não é falta de prazer, é falta de Deus. Eu não estou aqui para massagear ego, eu estou aqui para falar a verdade, com amor, mas também com firmeza, porque o chamado de Deus não é para ser confortável, ele é para ser transformador. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha o que está sendo dito aqui. Não é para se adaptar ao mundo, é para ser transformado nele. Mas o que vemos hoje, irmãos e irmãs se moldando ao mundo, vivendo como o mundo vive, falando como o mundo fala, desejando o que é do mundo, e ainda dizendo: Deus me aceita assim mesmo. Sim, Deus te ama do jeito que você está, mas Ele te ama tanto que não quer te deixar assim. E esse é o ponto que muitos não querem ouvir. Hoje estão pregando um evangelho confortável, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem cruz, um evangelho que diz: venha como está e permaneça como está. Mas isso não é o evangelho de Cristo. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é fácil. Eu sei, eu já passei por isso. Porque isso significa dizer não para a carne, não para os desejos, não para aquilo que o mundo chama de normal. E o mundo hoje está gritando em nossos ouvidos muito alto. A música, a cultura, as redes sociais, tudo está empurrando as pessoas para longe de Deus. E eu vou falar com clareza: muita coisa que hoje é chamada de cultura não passa de destruição disfarçada. Estão dizendo que certas músicas representam o povo, representam a realidade, mas na verdade estão plantando a morte na mente e no coração. São músicas que glorificam o pecado, que exaltam o uso de drogas, que incentivam a promiscuidade, que normalizam a traição, a vulgaridade, a violência
E as pessoas estão consumindo isso todos os dias, cantando, repetindo, absorvendo. Depois dizem: não sei porque estou vazio. Irmãos, irmãs, o que você alimenta cresce dentro de você. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23, que os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você consome, aquilo que você idolatra, influencia diretamente a sua alma. Você não pode viver cheio de Deus, ouvindo coisas que te afastam de Deus. Não tem como. Não é só a música, é o estilo de vida que está sendo promovido. O uso de drogas está sendo tratado como algo normal, como se fosse uma fuga aceitável, como se fosse liberdade. Mas isso não é liberdade. Isso é escravidão. A palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O que isso quer dizer? Que tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Mas o que vemos hoje? Cristãos, irmãos e irmãs, pessoas sendo dominadas por vícios, dominadas por desejos, dominadas por prazeres momentâneos que deixam consequências eternas. E as igrejas, até as igrejas hoje falam sobre sexo. O sexo que foi criado por Deus como algo santo dentro do casamento, hoje foi transformado em entretenimento, algo descartável, algo sem compromisso, algo sem valor. Mas a palavra de Deus é clara em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 5, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Santificação não é opcional, é vontade de Deus. Mas hoje estão dizendo: você não precisa mudar para encontrar Deus. Isso é uma meia-verdade, e meia-verdade ainda é mentira. Você pode até chegar até Deus como está, mas se você realmente encontra Deus, você muda, porque ninguém tem um encontro verdadeiro com Deus e continua igual. Ninguém. Vejam o apóstolo Paulo, antes perseguidor dos cristãos, depois se tornou pregador. Zaqueu, depois de se encontrar com Jesus, mudou de vida. E a mulher adúltera que recebeu perdão, mas também ouviu de Jesus: vai e não peques mais. Estão entendendo isso? Jesus perdoa, mas também chama a transformação. E hoje estão tirando essa parte do Evangelho, estão tirando a responsabilidade, estão tirando o arrependimento. Mas sem arrependimento não há mudança. E sem mudança não há nova vida, não há renascimento.
e o mundo está perdido. Não é difícil perceber isso. Ansiedade, depressão, famílias destruídas, jovens sem propósito, crianças sendo influenciadas cada vez mais cedo. E ao invés de buscarmos a raiz do problema, nós estamos maquiando os sintomas, mas o problema é espiritual. O coração do homem está longe de Deus. E Jesus já havia alertado isso em Mateus 24, quando falou sobre os últimos tempos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vejam o que está acontecendo com o mundo hoje. O amor está esfriando. As pessoas estão cada vez mais frias, mais vazias, mais distantes, mais egoístas. E mesmo assim, Deus continua chamando. E isso é o mais impressionante. Mesmo com tudo isso, Deus ainda chama. Ele não desistiu da humanidade. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, está escrito: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Deus não invade, Ele convida. Mas a pergunta é: você está ouvindo Ele bater? Ou o barulho do mundo está alto demais para você ouvir Ele? Porque o mundo grita, mas Deus fala ao coração. E para ouvir Deus é preciso silenciar o mundo, é preciso sensibilidade, é preciso disposição. O chamado de Deus não é só para sair do erro, é para viver algo maior, é para viver uma vida com propósito, é para viver uma vida que vale a pena. Porque o mundo oferece prazer momentâneo, mas Deus oferece paz duradoura. O mundo oferece fama, Deus oferece identidade. O mundo oferece ilusão, Deus oferece verdade. Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação não é fazer tudo o que quer, é ser livre do que te prende. E hoje, muitas pessoas acham que são livres, mas estão presas ao pecado, presas ao passado, presas à aprovação dos outros. Mas Jesus veio para libertar e Ele não mudou, Ele continua o mesmo, mas o mundo tenta mudar a mensagem, tenta adaptar o Evangelho para caber nos desejos humanos, mas o Evangelho não se adapta a nós que precisamos nos adaptar a Ele. Esse é o chamado, um chamado ao arrependimento, um chamado à transformação, um chamado à vida.
Eu sei que não é fácil, eu já passei por isso. Eu sei que muitas vezes dói e eu senti muito essa dor. Renunciar dói, abrir mão dói, mas permanecer no erro é muito pior, dói muito mais e as consequências, vocês não fazem ideia, porque o pecado pode até parecer bom no começo, mas o final dele é destruição. Mas Deus, em sua misericórdia, oferece um novo começo, oferece uma nova vida. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve, não importa o quão longe você está ou foi, Deus ainda te chama. E esse chamado não é para poucos, é para todos nós, para o rico, para o pobre, para o jovem, para o adulto, para aquele que já tentou e não conseguiu, para aquele que nunca tentou. O chamado é para mim, para você, hoje, agora. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não consigo mudar. Sozinho realmente ninguém consegue mudar, mas com Deus tudo é possível, porque não é sobre força humana, é sobre entrega. Quando você se entrega de verdade a Deus, tudo se transforma. Quando você se rende, Deus levanta. Quando você reconhece, Deus restaura. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa responder ao chamado, não amanhã, não depois, não quando estiver melhor. É agora, porque o tempo está passando e a vida não espera. Eu quero terminar dizendo algo importante. Deus não está te chamando para te condenar. Ele está te chamando para te salvar. Ele não está apontando o dedo, Ele está estendendo a mão, mas você precisa segurar. Então hoje, onde você estiver, da forma que você estiver, fale com Deus, chame a Jesus, seja sincero. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. E Ele vai te ouvir. Ele sempre ouve. Ele sempre está com os olhos e os ouvidos atentos a nós. A partir desse momento, sua vida nunca mais será a mesma, porque o chamado continua. E hoje, Ele chegou até você. Amém. Shalom. Meus irmãos, minhas irmãs, fico feliz que você chegou até aqui. Vamos encerrar essa mensagem com a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos presenteou com muito amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores, e não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, Jesus. Louvado seja Deus, Deus seja louvado para todos sempre. Amém. Que Jesus Cristo continue sendo o caminho, a verdade e a vida para todos nós eternamente. Até breve. Shalom.